Gente, voltando. Jesus de Nazaré. Vamos lá? Vamos, meu povo, de novo. Vamos por aqui. Já abri de novo, gente. Volte aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caiu tudo. Internet, sistema. Eita glória! Sinal que tá bom. Se caiu o sistema é porque tá bom demais. Vamos junto. Então, ela está no local. Começou de novo? Ótimo. Ela está no local aonde ela se encontra sozinha. Só ela e Deus. Trata do corpo, trata da alma. Trata do corpo, trata da mente. Trata da alma, trata do espírito. Trata do corpo, mas trata dela como serva, como adoradora, como uma menina escolhida para ser gerada dentro dela uma mulher que foi escolhida, presta atenção que lindo, foi escolhida para salvar seu povo. Para salvar seu povo. O que Esther estava fazendo ali? Qual era o foco de Deus para com a vida de Esther? Presta atenção. Deus não chega atrasado. Deus já sabia que o adversário estava planejando uma sentença. E a sentença era matar todos os judeus. Quem que Deus vai usar para mudar a sentença? Uma judia, uma menina que ninguém dá nada, uma menina que não é mencionada, uma menina, me entenda, uma menina que Deus, Rei dos Reis, o Senhor Deus de Israel, decide escolher. Uma menina de compromisso, uma menina de intimidade, uma menina de relacionamento. Então tem um momento de menina que o Senhor nos forma para nós amadurecer, para nós gerarmos sabedoria, para nós, irmão, provações não matam ninguém, viu? Deserto não mata ninguém, adversidade não mata ninguém, isso é preparação, querido, prova é escola. Tá? O Senhor vai nos colocar de início de escola. O Senhor vai preparar pessoas para nos ensinar, né? Como professores. Depois dessa fase, vai do ladinho, tem? Cada matéria tem seu professor, né? Não tem a professora lá do Beabá, Bebe, não tem isso? Ela não escrevia para depois a gente ir copiando, não era assim? Aprendemos. O Senhor coloca pessoas para nos ajudar. O Senhor coloca pessoas, a principal, a estar desenhando, presta atenção, só tem um, chamado Espírito Santo. Então você precisa seguir. Passamos pela frase do aprendizado, do Beabá, agora vai pela parte montar as sílabas, depois a gente vai montar a frase, depois é isso que é a nossa vida. Até chegarmos em faculdade. Quando a gente chega em faculdade, não tem mais alguém para pegar na nossa mãozinha. É o momento que a gente se sente só. É o momento que a gente acha que Deus nos abandonou. Engano. É o momento maior da presença de Deus para olhar para nós e ver que nós temos capacidade de fazer. Ei, meninas, no nome de Jesus, em meio a essa epidemia, faça alguma coisa para ajudar a sua família. Em meio a essa epidemia, não fique de braços cruzados. Tem mulher que diz, nossa, eu estou comendo exagerado. Por que não procura alguma coisa para fazer? Por que não procura alguma coisa para executar? Coloque em prática o ensino da palavra. Coloque em prática rotinas de oração. Coloque em prática rotina de jejum. Coloque em prática algo para você fazer. Aprenda a fazer crochê. Ô, glória! Isso é coisa de velha, é nada. Isso é coisa de gente inteligente. Fazer tapete, fazer toalha, fazer decoração, fazer artesanato, fazer pintura, fazer arte. Então nós temos tudo, porque Deus nos deu sabedoria para isso. Todas elas entram e deixam um presente para o rei. Mas Esther não, ela entra de cabeça baixa,
com respeito, porque estava diante do rei, e é ele que pede para ela se levantar a sua cabeça para olhar. É isso. Não é isso que me faz. É isso. É quem eu sou por dentro. Não é isso que me faz. É quem eu sou por dentro. Não é status, não é mídia. É o que eu sou por dentro. Consegue entender? Então você é linda. Para de se achar gorda. Para de se achar magra demais. Para de reclamar do seu cabelo. Para de reclamar da sua perna. Eu tenho uma perna torta. Tudo bem, tem perna torta? Vamos dar um passeio no Hospital do Câncer. Sua perna é torta? Vamos dar um passeio no hospital ou local daquelas pessoas que está sem braço, sem uma perna, com deficiência. Tá ruim a sua perna? Tá ruim os seus olhos? Tá ruim o seu cabelo? Alguém gostaria de ter um cabelo como você? Alguém que perdeu. Alguém que por motivo de doença perdeu o seu cabelo. Então, nós estamos tão preocupados com fora, nós estamos tão preocupados com o que está fora, e na verdade o que está feio é dentro. Ressentimento, revolta, ira, o que tem de mulher revoltada. Meu marido me traiu, eu vou trair também. Querida, quem está fazendo ruim é você. Quem está ficando doente é você. Quem está ferindo você com a mesma faca é você mesmo. Você precisa ter opinião própria. Você precisa ter a sua personalidade. Cada um dar aquilo que tem. Você não precisa dar aquilo que você não é. Dê aquilo que você é. Eu fui tonta tantos anos e agora eu vou ser ruim. Não dá para ser ruim com a presença. Porque se você for ruim, você será maligna. Mas se você for bondosa, você tem a presença. Ganha seu marido com uma presença. Ganha os seus filhos com a presença. É fácil? Nunca foi. Você não vai ouvir eu falar que é fácil. Ganha. Hoje o que o diabo quer é revolta. O que o diabo quer é ressentimento, é ódio. O que o diabo quer é que você não viva bem dentro da sua casa. Que você não permita os seus filhos crescer na presença. Uma casa de paz, uma casa de tranquilidade, uma casa que ora, uma casa que jejuma, uma casa que fala de Cristo. Se você for uma mulher que apenas é uma mãe que gosta de brincar, de assistir desenho, mas não é uma mãe espiritual, tá errado também. A gente precisa ser moderada. A gente precisa ter autocontrole. A gente precisa ser bem temperada. É assim que a Bíblia diz. Santa demais dá nojo. Santa de menos também dá nojo. Então é a medida certa. Para cada uma, Deus pediu algo. Deus pediu algo para mim. Mas eu não vou te obrigar a ser o que eu sou. Porém, o que há em ti e o Senhor falar que está errado, se eu ocultar, eu serei cúmplice de atitudes erradas. Então a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa ser sábio. Esté entra. Esté faz bonito. Esté entra com a presença. Esté entra com a adoração. Esté entra com a sua beleza natural, sem ser forçado a nada. Outra coisa, mulher. Eu serei uma mulher bonita se eu colocar seios. Eu seria assim se eu tivesse bumbum. E assim vai indo. Como se Deus fosse imperfeito. Eu amo aquele louvor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor.
O pincel foi não sei o que da cruz? Eu não sei direitinho a letra. Ele te pintou, ele te desenhou. Você nunca vai me ouvir dizer que alguém é feio. Porque você és linda. E outra coisa, você precisa voltar a acreditar no amor. Minha avó falava que cada tampa tem a sua panela e cada panela tem a sua tampa. Tem alguém que gosta do jeito que você é. Tem alguém que gosta do jeito que você é. Então para de querer acrescentar o que não precisa ser acrescentado. Tem muita gente perdido por fora. Tem muita gente. Está dentro da igreja, acha que é opressão? Não é não. Não é não. Quando sai, acaba praticando tudo aquilo que tinha desejo, nunca foi liberto. Mas eu quero te dizer, se tudo que você fez preenche o vazio que está dentro de você. Quando você deita, se você é feliz mesmo. Observa que a mulher, ou um homem, ou um jovem, né, está dentro da igreja, e quando ele se afasta da presença de Deus, por que ele vai optar pelo cigarro? Por que ele vai optar pela cerveja? Por que ele vai optar por bebida? Por que ele vai optar, né, a se encher de tatuagens? O que será? Mudar ritmo de cabelo, ou cor de... seja o que for. Por quê? Não preenche? E cada dia fica pior? Será que o que estava faltando para preencher uma bebida? O texto vai dizer assim, para se embriagar, se embriague da presença. Eu estou falando para pessoas conhecedoras da palavra de Deus. O que preencheu mesmo? Era só uma lata de cerveja? Então precisamos tomar cuidado. Precisamos. Preenchimento do que nos enche chama-se Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Eu vi a história de um jovem, eu não sei o porquê eu estou falando, mas eu amo. Eu amo quando o Espírito Santo toca. Um jovem apenas menino. E todas as decepções dele, ele ia até um tatuador e tatuava uma parte do seu corpo. Eu disse então para ele, daqui a pouco, você não tem aonde tatuar. Porque você vai ser decepcionado todo dia. Você vai ser traído todo dia. O diabo vai usar alguém para te ferir todo dia. Ele descontava naquilo, na tatuagem. Eu estou usando um exemplo. Eu não sou... Irmão, o corpo é seu. Você faz o que você quiser. O corpo é seu. Só preciso te dizer uma coisa sobre o sentimento. Sobre o preenchimento. Então a pessoa totalmente, ela mostra quem realmente ela é dentro. Quem realmente ela é dentro. Quem você é. Será que você não está se escondendo? Será que não precisa abrir um baú e dizer para Jesus o que precisa ser liberado? O que precisa realmente ser tratado? Lembra da lepra de ontem? Quem assistiu a live de ontem sabe do que eu estou falando. Não tenho. Eu não tenho. Sabe, a minha opinião, não tem nada nessa terra mais que nos agrade. Não tem mais nada nessa terra de interessante. Ela está se corrompendo, ela está corrompida. Não tem nada. Não tem nada. Existem homens e mulheres guerreando pelo certo. E quem faz o errado tem coragem de dizer para você, não tem nada não. O que tem de pessoas, irmão, guerreando pelo certo, sofrendo o ataque. Vai lá, Santarrão. Vai lá, Santarrona. Ai, vai lá você ser crente. O que Deus tem feito para você? O que Deus tem feito na sua casa? Olha lá, não muda nada. Por que você vai lá? Seu marido continua bebendo. Seu filho faz isso. Sua filha... Como se a gente fosse culpado da mente dos outros. Como se a gente fosse culpado. É igual nós, pastores. Constantemente, mensagens que eu ouço. Ó, pastor, você gosta de fulana? Mas não estava lá na igreja congregando com a senhora?
Você viu, saiu da igreja, se juntou com fulano, pecou. No caso é fornicação, porque não casou, né? É fornicação. Ai, que não sei, agora canta lá, canta aqui. Irmão, se você me provar que Deus está recebendo essas atitudes, se você me provar que Deus está aprovando essas atitudes, vou te deixar um outro detalhe. E eu encerro. Porque eu falei para Jesus que seria 15 minutos. Já estou indo. Presta atenção em algo muito sério. O que eu pratico, o que eu faço, não pensa que Deus vai me matar, que Deus vai arrancar um braço meu, que Deus vai levar um profeta para acabar comigo. Também não significa que eu estou sendo aprovada por Ele. As minhas ações precisam estar direcionadas. Lembra que eu falei do lapisinho? Na palavra. Deus enviou seu Filho Jesus. O seu Filho Jesus ensinou o caminho. Deus prepara homens na terra para anunciar a chegada de Jesus. Jesus chega, ensina o caminho, prepara os discípulos e nós somos discípulos dos discípulos. Está aqui. Para mim ser uma boa esposa, está aqui. Para mim ser uma boa amiga, está aqui. Para mim aprender a guardar segredo, está aqui. Para mim aprender a orar, está aqui. Para mim aprender a guerrear, está aqui. Está tudo. Esta é a bússola. Esta é a bússola. Alguém te deu um conselho? Verifica se o conselho que a pessoa te deu está dentro das escrituras. Alguém pediu para você fazer algo? Olhe dentro das escrituras se está escrito. Se tiver escrito, você vai seguir. Se você não conhecer a verdadeira profecia, você vai quebrar a cara em profecia humana. Porque tem muitos usando Deus. O que tem de profecia é assim: larga esse marido. Você merece marido melhor. Abandona, seu marido não gosta que você vai na igreja. O seu marido não te apoia na igreja. Mentira de Satanás. Não há divórcio para Deus. Preciso viver até o fim. Até que a morte o separe. Se Deus tem uma obra com você, preste atenção. E de qualquer forma, o seu marido não consegue compreender isso, ou ele é escravo por um vício, não abandone ele, ganhe ele, porque você servindo a Jesus, você está santificando o seu marido. Quando você entra com sabedoria e oração e jejum, Deus trabalha a favor dele. Se Deus quiser tratar, libertar e levar, aí é a ordem de Deus, não porque você orou ou porque alguém matou. Se Deus achar, porque é Deus que decide, tratar, cuidar, colocar ele de pé, Deus levanta ele como um servo, como um obreiro e está ali para falar a mesma língua. Consegue entender? Então não é para a morte. O trabalhar de Deus é para o cuidado. Deus não aprova a esposa que abandona a casa. Deus não aprova a esposa que abandona filhos. Deus não aprova a esposa que abandona marido. Deus não aprova a esposa que faz o contrário das escrituras. Isso é para mim, é para você. Então vamos fazer o certo, para que o diabo não tenha brecha de entrar e acabar com o projeto de Deus, que é a família. Então lute, guerreie. Você está aqui, tem algo acontecendo lá do outro lado, não saia daqui não. Dobre o joelho aqui para ver se Deus não responde lá. Ah, mas eu tenho que estar lá para Deus resolver. Engano seu, Deus está lá. Porque se você sair daqui sem a ordem de Deus para entrar em um assunto lá que Deus não te mandou, quando você chegar lá, não se resolve nada. Porque Deus não mandou você ir. Agora, se você permanecer aqui e orar, Deus resolve lá. Se você sair daqui e lutar com as suas próprias mãos lá, Deus tira a mão dele. Então, são coisas que a gente precisa entender. Mas, meninas,
Se ame, se cuide, se ache bonita. Cuida de você, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos. Cuide da sua beleza interior e exterior. Cuide dos seus sentimentos. Cuide da sua alma. Cuide do seu momento. Eu vou, segundo a ordenança de Deus, eu vou separar 2 sábados ou 3 sábados com 1 hora ou 1h30 para a gente tratar sobre isso em cada assunto. Por exemplo, mulheres que foram violentadas. Não foram violentadas sexualmente, mas foi violentada em situação moral, com palavras, com convivência. Mulheres que já foram traídas, como lidar com isso? Mulheres que foram decepcionadas no seu relacionamento como homem e o diabo colocou para você se adaptar a relacionamento contrário. Você já sabe do que eu estou falando. Então é muito sério. Mãe, que familiares não ensinou, não cuidou, você como filho não doutrinou, hoje você tem dificuldade de falar não, sim para os seus filhos e os seus filhos que te mandam. Porque a sua rotina de criação não te orientou sobre isso. Tudo bem? Não é hoje, estou bastante cansada. Nós estamos de pé desde as 6 da manhã. Eu dormi 1 hora mais ou menos. E me levantei, tomei um banho e vim falar com vocês. Preparar a palavra para estar aqui. Tenha personalidade, meninas. Tenha voz ativa. Se é para falar não, é não. Para falar sim, é sim. Você não vai ser reconhecida mãezinha boa no céu se é para falar não e você fala assim. Seja reconhecida pelos céus e não reconhecida por humanos. Seja reconhecida por Deus e não reconhecida por terrenamente. Seja conhecida como Esther foi, diante de Deus, diante da presença do rei, e o rei volte a chamar. Quando o rei volta a chamar, ela com toda a sabedoria na direção de Deus, para livrar o seu povo, entra no jejum 3 dias. 3 dias, nem os animais, nem suas servas se alimentavam. Porque ela foi por propósito diante de Deus. Não dá para guerrear, minha irmã, humanamente. Vamos espiritual. Vamos para o jejum, vamos para a oração. Vamos buscar. Conte comigo. Eu espero que eu conte com você. Se você quiser estar em guerra, se você acredita na restituição de casamento, se você acredita na cura do seu filho, se você acredita na cura da sua casa, você vai entrar em contato comigo e nós vamos guerrear no jejum e na oração. Outro detalhe que eu peço para você, preste atenção. Ela entra, o decreto estava lá, e através dela servir o rei, ainda convida o seu inimigo para comer. Ela convidou. Tem um ditado que fala, deixar o seu inimigo próximo, porque aí você conhece a astúcia dele. Ali, o seu inimigo, na sua própria astúcia, ele é derrubado, pois ele havia preparado uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu, homem simples, homem de Deus, servo do Senhor e obediente às Escrituras. Naamã, ou Mardoqueu, estava ali, na porta, esperando as ordenanças que Deus havia determinado sobre ele. E o texto vai dizer, preste atenção, o texto vai declarar que ela entra num propósito, clama ao Senhor e pede. E Deus traz sobre Mardoquai, ou Mardoqueu, o livramento. Porque Amã, por inveja, ciúmes, orgulho, ele queria ser o cara. Mas quando Deus é conosco, Deus mostra que Ele é o Deus de Israel, o Senhor dos senhores. Eu não sei em que guerra que você tem lutado,
Mas não aceite que a sua família se reúna para te humilhar e dizer: olá, santinha, olá isso, olá aquilo. E às vezes você se sente sozinha para guerrear. Eu quero te dizer que nós podemos guerrear juntas. Nós podemos vencer junta. Amã, prepara a forca, mas é ele mesmo que cai. Por causa de uma menina. 3 dias de jejum e oração. O decreto não poderia ser revogado, ou seja, voltado, porque uma vez que o rei assina, está assinado. Mas ele não sabia que a mulher por quem ele havia se encantado era uma judia, e ela ia também estar perecendo. Mas quando ela vai entrar para o propósito, ela entra com um propósito diante de Deus. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu não vou ficar parada. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou ficar calada. Vamos entrar hoje? 3 dias. Vamos lá, meninas? Eu creio no seu milagre. Eu creio na sua vitória. Eu creio no seu livramento. Eu creio na restituição. Eu creio que esse demônio, esse Satanás, essa investida, essa seta maligna, o próprio Satanás cairá na sua própria cilada. Rei. Aí o texto vai dizer que depois de 3 dias, o rei a chama. Peça para mim até metade do meu reino que eu te darei. Ó, até metade do meu reino. Ela ficou calada. Convida o rei novamente para um jantar. E dentro desse jantar, peça o que você quer. Então eu vou pedir. Ela não podia pedir prata, ela não podia pedir ouro, ela não podia pedir metade do que ele havia oferecido. Ela não quer prata, porque ela não depende disso. Ela já tinha o rei dos reis e senhor dos senhores. A sua principal situação era ser um instrumento para que o seu povo fosse livre. Presta atenção. E o rei vai dizer: me peça o que você quiser. Rei, foi feito um decreto. E nesse decreto, todo o meu povo, corre risco de morte. E quem fez esse decreto? Rei, há uma forca. Quem preparou a forca? Porque eu, como rei, quem preparou a forca? Quem tentou contra você, Esther? Quem tentou tocar, te ferir, será ferido com a mesma espada. Aí o texto vai dizer que ela vai dizer: Amã preparou a forca. Amã prepara? Aí ele disse para os seus servos: enforque ele na forca que ele preparou contra Mardoqueu. E sobre a sentença, não vai morrer você, mas prepare o seu povo para guerrear. Eu não posso mudar aquilo que eu já carimbei, mas você vai reunir o teu povo para guerrear contra os inimigos. Ei, e o Senhor deu a vitória. Houve o dia do livramento. Houve o dia da festa. Houve o dia de banquete. Então não brinque com Deus. E você para de se preocupar, porque Deus cuida e zela de você. Nós vamos entrar 3 dias. Deus acabou de dar algo ao nosso coração. Me chame no particular. Quem tiver nos grupos já sabe. Tá bom? Estaremos lá. Ei, não se preocupa. Ela se sai. Muitos judeus naquela guerra automático, pereceram. Mas muitos saíram vitoriosos. Porque uma menina decidiu ser uma mulher cheia de Deus. Você pode ser uma mulher cheia de Deus. Deixa de ser menina. Menina que eu quero dizer, menina infantil. Menina coitadinha. Menina que tudo reclama. Menina que todo dia vou abandonar. Vou arrumar minhas coisas e vou para casa da minha mãe. Se eu sou a tua mãe, tu arruma tuas coisas e vem para minha casa, te dou uma surra. E põe de novo tu para ir para casa do teu marido. Então tá na hora de você guiar. Guerrear não é contra a carne, é contra esses demônios. Não é para você ficar brigando, discutindo com o marido. Porque você não se discute com investida de ataque contra a pessoa. Você vai guerrear orando e jejuando em nome de Jesus. Para de colocar desculpa e vamos entrar na peleja certa. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada. Te louvo e glorifico por tudo. Apresento cada uma das tuas filhas. Me dê orientação naquilo que a gente possa fazer. Cobre nós com teu sangue, Pai, e nos ajude a vencer, para que assim o teu nome possa ser glorificado.
Se há alguma armadilha, o Senhor quebre no dia de hoje. Se há algum laço, o Senhor quebre no dia de hoje. Pai, quero te pedir que, Deus querido, a forca que o inimigo tem preparado contra nós, nela mesmo eles possam cair. Deus querido, toma esse povo, toma essas mulheres, toma esses homens, toma esses jovens, toma essas crianças, toma esses lares. E eu quero entregar mais uma vez esse propósito nas tuas mãos, certo? Das grandes vitórias. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridas. Eu amo vocês. Se você puder, esteja orando por mim, tá bom? Se você puder, por favor, amanhã, abra uns 5 minutinhos de jejum a meu favor, tá bom? Guerreia conosco e nós seremos vitoriosos em nome de Jesus, tá bom? Eu necessito, eu e a minha casa, das vossas orações. Obrigada. Ei, compartilhe para alguém, transmita para alguém e abençoe alguém. Fique com Deus. Eu amo vocês.